saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abram vossas Bíblias em Mateus, capítulo 5, versículo 1. Quem achou diz amém. Está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, até aí só, meus irmãos, podem tomar seus assentos. Antes de tudo, eu quero agradecer ao Josué e a Cláudia por me darem essa oportunidade de confiar em mim. E ao irmão e pastor Jorjanei e ao irmão Evandro, que me acolheram desde o primeiro dia meu aqui na igreja. Eles sabem, passei por um tempo difícil, tive no mundo das drogas, tive mais de uma overdose com apenas 16 anos, e usava muita droga mesmo. E tive ansiedade, ataque de pânico e depressão. Mas eu não vim contar o meu testemunho, eu vim contar o testemunho de Jesus Cristo, o homem que não tinha pecado algum e foi levado à cruz como se fosse ovelha ao matadouro. Eu gostaria que colocasse ali no data show Mateus capítulo 5, versículo 3. Em Mateus capítulo 5 fala das bem-aventuranças. E bem-aventurança vem do grego significado feliz ou felicidade. Então nessa noite aqui Jesus quer te ensinar como ser feliz e te fazer feliz. Em Mateus capítulo 5, versículo 3 está a primeira bem-aventurança. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em algumas outras Bíblias está escrito, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí vocês me perguntam, por que pobre de espírito é bem-aventurado? Por que deles é o reino do céu? E eu vou explicar a vocês agora. Pobre de espírito é aquela pessoa que sabe e tem noção que sem Jesus não é nada e não é ninguém. Que sem Jesus ele não pode nada. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Né? Eu não vou mentir, eu estou bem nervoso, mas vou seguir minha pregação. Em Mateus capítulo 5, versículo 4 está a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E aí vocês me perguntam, por que os que choram? Chorar não é algo ruim, Noel? Não, chorar nem sempre é algo ruim. Vocês acham que resistir ao pecado é fácil? O pecado é bom, o pecado é algo que tu se alegra em fazer. Só que o pecado, ele tem um preço. E o preço do pecado é a morte. Então quer dizer que tu tem que chorar para te resistir ao pecado. Vocês pensam que resistir à carne é fácil? Não é. Tu vai ter que chorar para resistir à carne. Tu vai ter que chorar para resistir à mentira. E a tantos outros pecados. Já dizem, pecado não tem tamanho. Então é isso. A terceira bem-aventurança está em Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, ou o reino dos céus, dependendo da tradução da tua Bíblia. E o que é ser manso, meu irmão? Ser manso é tu aguentar. Vai ter muitas vezes que vão te julgar, vão te chamar de louco para pregar o Evangelho. Mas é isso que é ser manso, tu tem que aguentar. Se tu não sabe resistir a esses xingamentos, tu não está preparado para ser cristão. Quem está entendendo da glória a Deus aí? A quarta bem-aventurança está em Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Não estamos falando de fome física e nem de sede física, até porque o crente ele não passa fome se tu for pegar a Bíblia, porque está escrito em Salmos 37, versículo 25: nunca vi um justo mendigar o pão ou um justo ser desamparado. Aí tu vai perguntar, Noel, então quem passa fome estando na igreja é porque Deus abandonou ele? Não é. Muitas vezes o inimigo vai fazer isso, vai te provar, até mesmo Deus vai te provar, para ver se tu nega ele passando fome. Só que assim aconteceu com Jesus também. Após aqueles 40 dias no deserto, os anjos foram ali e trouxeram alimentos a Jesus, e assim vai ser contigo, porque está escrito que o justo não passará fome. Amém?
capítulo 5, versículo 7. Glória a Deus. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. O que vocês podem entender com isso? Se tu é brigado com alguém, eu já te digo aqui nessa noite, perdoa, porque se tu não perdoar, tu não é digno de ser perdoado. Afinal, Jesus não morreu na cruz e não pereceu à toa, e sim para nos redimir dos nossos pecados. Amém? A sexta bem-aventurança está em Mateus capítulo 5, versículo 8, e está escrito: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E o que significa isso? Isso significa que tu não pode fazer as coisas procurando receber algo em troca. Tu não pode fazer uma bondade querendo receber algo em troca disso. Tu tem que ser bom de coração e fazer aquilo sem querer algo em troca. A sétima bem-aventurança está em Mateus capítulo 5, versículo 9. E está escrito: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E aí que está, irmãos. Como tu vai ser pacificador se tu não tiver paz de espírito no teu coração? Não tem como. Então eu te digo, perdoa, se for preciso, perdoa. Se for preciso ser humilhado, se for preciso tomar um tapa na cara, dá a outra cara. Porque assim nos diz a Bíblia. Amém? A oitava e última bem-aventurança está em Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E essa palavra não tem como se encaixar melhor do que agora. Hoje em dia, até pregar vai se tornar um crime. Nós estamos vivendo os últimos dias na terra, porque Jesus está vindo. E o erro da nossa juventude é viver sem pensar que Jesus está voltando. Até parece que a juventude esse século esqueceu que Jesus está voltando. Estão vivendo relaxadamente. Como o Elton falou, vocês estão bebendo a água limpa ou a água suja? E está escrito que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E agora eu pergunto a vocês: tu está sendo sal da terra e luz do mundo no teu trabalho? Tu está sendo sal da terra e luz do mundo na tua escola, no dia a dia? Tem que ser cristão 24 horas por dia. Só vai pegar essa palavra quem está preparado para morar no céu. Quem aí é feliz, glória a Deus. Porque tem uma palavra que foi trazida pelo Espírito Santo. O diabo pode até encher a tua barriga, mas não pode te livrar do juízo final. Eu pergunto para vocês agora: como está a vida de vocês com Deus? Vocês acham que se Jesus voltasse no fim desse dia, vocês estariam no céu? Então ainda dá tempo, porque a misericórdia e o perdão de Deus se renovam a todo dia. Mateus capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados sois vós, por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vocês acham que vocês são melhores do que os profetas, que muitos deles tiveram mortes que hoje em dia são, como é que eu posso falar? Mortes horríveis, né? E vocês acham que são melhores? Não é nós que não vamos ser perseguidos aqui. E como a Cláudia falou, Deus vai levantar jovens para estar pregando e ministrando a sua palavra. Agora eu faço uma pergunta para vocês: qual dos jovens que Jesus escolheu para serem discípulos estavam prontos ou preparados? Jeremias, quando começou a pregar, falou assim para Deus: eu ainda sou criança e não sei o que falar. Só quem está entendendo dá um glória aí. Bom, eu não tenho muito o que falar, mas vou falar para vocês que ainda dá tempo de se arrepender do pecado. Jesus está voltando, mais uma vez eu vou dizer, não é mais tempo de pregar prosperidade, é tempo de pregar arrependimento.